coisa que pouca gente fala, mas a verdade é que você nunca vai descobrir quem você é de verdade se continuar esperando alguém pra ir junto. Sabe quando você quer ir num lugar, mas pensa, ah, eu vou chamar alguém pra ir comigo? Ou, ah, será que eu devo ir sozinha? Ou quando você deixa de fazer algo só porque não quer ir sozinha? É aí que, sem perceber, você começa a terceirizar a sua própria liberdade. Porque a real é o seguinte: a maioria das pessoas não tem medo de estar sozinha. Elas têm medo de parecer sozinha. Medo do que os outros vão pensar, medo do olhar alheio. E esse medo é o que te deixa presa, não as circunstâncias, entende? E eu não tô falando aqui de ser uma pessoa isolada, antissocial ou fria. Eu tô falando de você ter a autonomia emocional para ir atrás do que você quer, mesmo quando ninguém te acompanha. Porque se você parar para pensar, a maioria das coisas que mudam a nossa vida começam quando a gente faz as coisas sozinhas. Quando a gente toma, a partir do momento, a ação de fazer as coisas sozinhas, agir sozinhas. E pensar que nas vezes em que você esperou alguém para fazer algo que queria muito, sei lá, uma viagem que você marcou, o curso que você deixou para depois, o restaurante que você morria de vontade de conhecer, mas achou estranho ir sozinha, não sei, coisas básicas, sabe, que você deixou de fazer por conta do medo de estar sozinha. O problema é que quando você depende da companhia, na verdade, quando você depende da companhia para viver experiências, você vai começar a se adaptar à zona de conforto de outras pessoas. Você começa a viver um ritmo dos outros, entendeu? E não seu. Você terceiriza isso. E olha que interessante, quando você começa, na verdade, quando você aprende a ir sozinha, algo dentro de você muda completamente. Você passa a se perceber de outro jeito, você começa a reparar nas coisas que antes passavam despercebidas e você nem percebia. O silêncio deixa de ser incômodo e começa a ser confortável, entendeu? A pausa vira aprendizado, na verdade. O tempo contigo mesma vira crescimento. E eu digo isso por mim, sabe? Eu antes precisava de outras pessoas, tinha medo das pessoas. E eu comecei a lidar com a minha própria. Não sei dizer se é solidão, não sei se essa palavra é certa, mas eu aprendi a ser sozinha e tá tudo bem com isso. Hoje eu me sinto bem com isso. Só que o processo, até esse ponto, ele assusta, tá? E é normal, mas ele assusta. Porque o medo de fazer as coisas sozinhas não é sobre solidão, é sobre insegurança. Entendeu? Novamente, você fazer as coisas sozinhas não é sobre solidão, é sobre insegurança. E sobre o desconforto de estar com uma única pessoa que você não pode evitar, você mesma. Você tá entendendo no ponto que eu quero chegar? E por isso que tanta gente vive fugindo de si o tempo todo, com barulhos, com distração, com companhia, é que é mais fácil lidar com a opinião dos outros do que encarar o próprio silêncio da cabeça. Esse é um ponto que me assustou muito na minha trajetória, principalmente em momentos que eu precisava ficar sozinha, principalmente nos momentos que às vezes eu não queria estar sozinha, mas por motivos de circunstâncias que a vida impõe pra gente, eu precisava ficar sozinha. E, cara, o silêncio na minha própria cabeça no início me assustava muito, mas hoje ele faz parte, hoje eu entendo, hoje eu não sei explicar, mas hoje é isso, entendeu? Se tornou algo normal. Hoje eu aprendi a lidar comigo mesma. Olha só, quando você se permite viver momentos sozinhas, você começa a entender o seu valor sobre validação dos outros, entendeu? Você entende que não precisa de plateia para viver momentos grandiosos e é uma das melhores liberdades que alguém pode conquistar. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer algo sozinha, que eu fui a um cinema. Eu sempre ia ao cinema com meus amigos na segunda-feira, no Cinemark, porque é mais barato, na época era R$ 10, toda segunda, não sei se continua, mas eu saía do trabalho e eu ia sempre com uma galera. Mas tinha vezes que esse pessoal, ele faltava no trabalho. E aí eu queria ir no cinema na segunda-feira, mas eu não tinha ninguém pra ir comigo. E eu queria muito ir. E, tipo, ficava no caminho da minha casa. Era só uma estação, sabe? Era descer a estação ali e você entrar no shopping, porque o shopping ficava praticamente colado na estação. E eu fiquei com tanto medo, não fazia sentido. Até que eu decidi ir. E foi, tipo, assistir um simples filme. Nada demais. Mas pra mim parecia um desafio enorme. E quando eu fui, eu sentei, assisti ao filme e no início eu me sentia fora do lugar. Juro pra vocês que eu pensava que as pessoas, ao invés de estar assistindo o filme, estavam olhando pra mim pensando, por que ela tá sozinha? Coitada. Eu juro pra vocês que eu tava pensando isso. Mas na verdade é que ninguém tava nem aí. Porra, eles pagaram o ingresso pra estar assistindo o filme. Não pra estar cuidando da vida dos outros pra saber por que ela tá sozinha. Entende? E foi isso. Mas depois de alguns minutos eu comecei a reparar que realmente ninguém tava me olhando, que ninguém tava me notando, que todo mundo tava ocupado assistindo o filme e vivendo a própria vida. E foi ali que eu percebi o quanto eu me limitava por medo de um julgamento que nem existia. Pra vocês terem a noção, né? É estranho o que eu tô falando, mas naquele dia eu saí do cinema com uma sensação que nunca tinha sentido antes, que era simplesmente autonomia. Essa é a palavra. Ai, machucou minha perna.
É aquela paz de saber que eu tô... Aquela paz de saber, na verdade, que eu não dependo de ninguém, sabe? Pra ser feliz, pra viver, pra aprender. E é por isso que eu, não sei, eu me senti liberta, eu me senti livre. Eu me senti bem, na verdade. Eu me senti muito bem, muito livre. E eu comecei a criar uma rotina de sempre ir no cinema sozinha depois disso. Claro que eu continuava indo com a galera, mas eu não ficava mais triste quando eles faltavam e eu não podia ir no cinema. Muito pelo contrário, tinha vezes que eu torcia pra nenhum deles ir e eu ir sozinha. Então, se tem algo que você quer muito fazer, mas tá esperando alguém ir pra ir junto, não espera mais. Tipo, só vai, tipo, encara, vai sozinha, entendeu? Sei lá, marca um café se você quiser, faz um curso, viaja, vai no cinema, não sei, faz uma trilha, não sei, sabe? O que você quiser fazer, tipo, só vai, se joga. É isso. Porque o medo que você sente agora é infinitamente menor do que o arrependimento que você vai sentir depois. E acredita em mim, arrependimento é foda. Dói. Dói pra caramba. E graças a Deus eu não me arrependo de ir no cinema sozinha. Muito pelo contrário, foi um ato que eu fiz que mudou totalmente a forma que eu pensava. E que depois desse ato, muitas coisas vieram a mudar. Entendeu? Foi tipo uma escolha. É como se fosse o efeito borboleta, sabe? Uma única escolha fez muitas mudanças na minha vida logo após isso. É muito louco o que eu tô falando, mas é isso. E o que eu quero dizer pra vocês é que a solidão, ela não é um castigo, tá? Ela é treino pra você aprender a escutar, a se bancar, a se entender quem é você de verdade, sem precisar provar nada pra ninguém, porque você não precisa. E quando você entende isso, você vai perceber que a companhia certa não é aquela que te completa, é aquela que é a que soma com alguém que já é inteiro, entendeu? É muito estranho isso, mas hoje eu seleciono muito bem as pessoas que convivem comigo, as pessoas que vivem comigo diariamente, as pessoas que estão ali no meu dia a dia. Eu conto nos dedos meus amigos próximos, porque eu realmente quero somente pessoas que me façam bem e que somem comigo, entendeu? E quando você entender isso, você vai perceber que a companhia certa não é a que te completa, é a que soma com alguém que já é. Como é que eu posso explicar? Como é o nome dessa frase? É a que soma com alguém que já é inteiro. É isso, entendeu? Então, se você quer mesmo mudar de vida, começa por aí. Vai sozinha, tipo, se vira. Não precisa ter medo. Aliás, o medo faz parte, mas você precisa enfrentar, entendeu? Porque o primeiro passo da liberdade é dado sem ninguém ao seu lado. E, cara, isso é forte. Nossa, quando eu ouvi essa frase, eu falei. Eu ouvi essa frase depois de ir ao cinema. E a única coisa que eu pensei é: faz todo sentido. Porque o primeiro passo da liberdade eu dei sozinha. E foi como eu falei. Foi uma coisa besta, uma coisa. Só era ir ao cinema, entendeu? Era só ir ao cinema. Mas pra mim fez total diferença, porque após isso eu entendi que tá tudo bem eu fazer as coisas sozinhas. Tá tudo bem eu lidar comigo mesma. E é bom a minha companhia. É bom eu fazer as coisas sozinhas. E é isso, pessoal. Então, novamente, o primeiro passo da liberdade é dado sem ninguém do seu lado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha e comenta aqui embaixo. Lembrando, pessoal, que esse canal aqui ele é novo. Eu ainda estou me adaptando a criar conteúdos, tá? Então, tenham paciência que eu vou evoluindo com o tempo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.